Olá, gente querida! Que alegria nos encontrarmos mais uma vez em torno da Santa Palavra de Deus. E eu gostaria, antes de entrarmos no Evangelho de hoje, do sábado, dia 6 de junho, nona semana do tempo comum, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento sobre um elemento de ontem, do texto do Evangelho de ontem. Alguém no canal me perguntou: Dom Paulo, o senhor disse ontem que Jesus não é o filho de Davi. E como é que na Semana Santa, no Domingo de Ramos, nós cantamos Hosana ao filho de Davi? Então preste atenção. Filho de Davi, com F minúsculo, Jesus é. Por quê? Porque Jesus provém da tribo de Judá, provém do clã. O clã é a família alargada. Então Jesus provém do clã de Davi. Ele é da família davídica, portanto, é de família messiânica, é de família real. Desse ponto de vista, está correto. Jesus é filho de Davi, porque é da descendência de Davi, com F minúsculo. A questão é que filho de Davi se tornou também um título teológico, com F maiúsculo. O Messias, filho de Davi, significa o Messias que viria para restaurar a realeza davídica, fazer a guerra contra o Império Romano, ser um Messias político, guerreiro, restaurando a administração temporal da realeza davídica. Nesse sentido, Jesus como Messias, ele é tudo menos esse Messias triunfalista. Ele é o Messias crucificado e servo sofredor. E por que então cantamos Hosana ao filho de Davi? Porque a multidão que entrou com Jesus em Jerusalém, preste atenção, o Domingo de Ramos é a abertura da Semana Santa. Aquilo que vai ser revelado na celebração da Semana Santa, no Tríduo Pascal, isso é que é o fundamental. A identidade profunda de Jesus só será revelada na cruz e na ressurreição. Então, as multidões e os discípulos ainda têm uma percepção imperfeita sobre a identidade de Jesus. Quando é que essa percepção será plena? Na cruz e na ressurreição. Passemos agora ao texto do Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava a multidão que depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 moedas pequenas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram daquilo que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é a conclusão desse bloco de controvérsias e de ensinamento de Jesus.
claramente no texto de hoje há dois pequenos trechos, dois pequenos pedaços. Os versículos 38 a 40, a crítica de Jesus aos escribas, aos mestres da lei. Os versículos 41 a 44, esse episódio diante do gasofilácio, diante do tesouro do templo de Jerusalém. O exemplo da viúva que doou mais do que os outros, exatamente porque doou tudo o que possuía para viver. Aqui está embutida também uma crítica de Jesus aos ricos que, embora tenham doaram muito dinheiro ao tesouro do templo, mas doaram daquilo que sobrava e as suas motivações e intenções profundas não são tão verdadeiras quanto aquilo que está no coração da viúva. Olhemos então agora esses dois pedaços. Primeiro, versículos 38 a 40. A crítica de Jesus aos mestres da lei abrange vários âmbitos da vida. Há um pouco de vaidade pessoal, de busca de honrarias, de prestígio por causa do saber, por causa do conhecimento, porque eles são os legítimos intérpretes da Sagrada Escritura, da lei mosaica. Esse prestígio, essas honrarias, tudo isso é expresso, por exemplo, nas vestes dos doutores da lei, vestes vistosas, cheias de franjas, de filactérias. Há também um reconhecimento público, um reconhecimento social nas praças públicas, nos banquetes. Eles se sentam ao lado dos donos da casa, dos anfitriões. Há também um prestígio na sinagoga, devido à autoridade de serem os legítimos representantes e os intérpretes da lei mosaica. Eles se sentam nas primeiras cadeiras, nas primeiras filas, nos primeiros lugares, próximos do armário onde se guardava a Torá, a lei mosaica. Por outro lado, essa piedade deles é hipócrita, porque ela vem acompanhada exatamente da exploração dos pobres. E estes pobres são simbolizados pelas viúvas. Jesus diz que eles devoram as casas das viúvas, isto é, eles se apropriam das propriedades, se apropriam indevidamente dos poucos bens das viúvas. Ora, a lei mosaica, da qual os mestres da lei são defensores e intérpretes, é essa mesma lei mosaica que protegia as viúvas. Basta que vocês vejam, por exemplo, em Êxodo 22, versículo 21. O Deuteronômio está cheio de passagens bíblicas que falam de três categorias: as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Estrangeiro aqui não é aquele que foi passear na Europa ou nos Estados Unidos. Estrangeiro aqui é o migrante pobre que viaja para procurar trabalho e ganhar a vida. Pois bem, a lei mosaica, o Deuteronômio, a Bíblia Sagrada está cheia de passagens bíblicas que defendem os pobres, os órfãos, as viúvas e os migrantes. E os mestres da lei são defensores e intérpretes dessa lei, mas eles devoram as casas das viúvas. Essa é a grande crítica de Jesus. É uma piedade hipócrita, absolutamente fantasiosa, travestida. E aqui está o grande pecado. Jesus nunca teve problema com ladrões, Jesus nunca teve problemas com prostitutas, Jesus nunca teve problemas com pecadores. Agora, problemas com hipócritas, aqui a coisa é muito grave, muito séria. Aqui reside o grande problema, a hipocrisia. E essa palavra viúva é um gancho para a próxima narrativa, diante do tesouro do templo, versículos 41 a 44.
Viúvas, órfãos e imigrantes são protegidos pela lei mosaica, como acabei de dizer-lhes. E também são protegidos por um sistema de solidariedade comunitária da sociedade de Israel. Percebam, no tempo de Jesus não havia seguridade social, não havia aposentadoria, não havia LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, não havia benefício de prestação continuada, nada disso. Quem fazia a Seguridade Social? Era um grande pacto solidário. A sociedade do tempo de Jesus tinha um pacto para o cuidado dos seus membros mais frágeis socialmente. Na linguagem do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 8, Zacarias diz, em nome de Deus, os pobres, os deserdados são a menina dos olhos de Deus. Veja que coisa bonita. Estes mais frágeis são a menina dos olhos de Deus. Quem toca nos pobres, toca exatamente no coração de Deus, na parte mais sensível de Deus. Jesus então se senta em frente ao gasofilácio do templo, uma urna na qual se colocavam as ofertas, as moedas. Alguns ricos aparecem e colocam muito dinheiro no tesouro do templo, mas aparece também uma viúva que coloca 2 moedinhas. A moeda se chama lepta, 2 leptas, moedas de cobre que não valem, moedas de bronze, que não valem absolutamente quase nada. Tem um valor irrisório, pequeníssimo. Mas o importante é a informação que Jesus dá no versículo 44. De sua pobreza, ela doou tudo que tinha para sobreviver. A expressão em grego é muito bonita e muito forte. Rolon ton bion. Rolon significa tudo, a inteireza. Ton bion, literalmente, significa a vida, mas bios também é os recursos, aquilo que alguém tem para viver, as suas propriedades, os seus meios de sobrevivência, os seus meios de subsistência, os seus bens, os recursos que alguém tem para viver e manter a sua casa, a sua vida e a sua família. Aqui está a grande beleza do texto. A pobre viúva deu pouquíssimo, quase nada, 2 moedas de bronze, mas ela deu tudo que tinha para manter a sua existência naquele dia. Todos os recursos ela doou, toda a sua existência ela entregou diante de Deus. E essa viúva, no Evangelho de Marcos, é uma espécie de sinal daquilo que vai acontecer com Jesus no capítulo 14. O capítulo 14 é o processo e a morte de Jesus na cruz, 14 e 15. Portanto, a viúva como que antecipa a oblação da vida de Jesus na cruz. É tudo que tem para viver, é tudo de que dispõe para viver naquele dia. É isso que ela entrega a Deus. Como nós recordamos do Pai Nosso, no Pai Nosso a gente reza: dai-nos hoje o pão de cada dia. Percebam, nós pedimos agora, hoje, o pão de que necessitamos para viver durante um dia. É a confiança absoluta na graça e na providência de Deus. Mas eu peço perdão a vocês por esse vídeo se estender um pouquinho, mas eu gostaria de concluir com uma observação. Esse texto não pode e não deve ser usado por pregadores, charlatães que exploram os pobres. E todos os dias nós vemos isso na televisão. Você deve ter, obviamente, um compromisso comunitário, comprometer-se com a manutenção de sua comunidade, ser dizimista. Até aí, tudo bem, perfeitamente. É muito importante que o cristão
católico ou evangélico, assuma o compromisso com a sua comunidade eclesial. Mas nunca, 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 absolutamente, pregadores sem escrúpulos podem utilizar esse texto para uma relação de exploração, para massacrar, para oprimir, para explorar sobretudo os pobres. A relação com Deus deve ser de plena liberdade, fundamentada no amor, fundamentada na gratuidade. O tamanho da doação não é tão importante. O tamanho da doação é menos importante do que o amor que é demonstrado. E nesse período de pandemia, em todas as paróquias da Diocese de Garanhuns, criou-se essa rede bonita de solidariedade. No Brasil inteiro, uma rede imensa e bela de solidariedade para o cuidado com os pobres e deserdados. É isso que Jesus quer nos ensinar com o texto bíblico de hoje. Entregue a Deus, rolon ton bion, a inteireza da sua vida, daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você sabe, tudo isso com gratuidade, entregue nas mãos do Senhor. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, e eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde sempre que a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.